Hey, how you doing? Eu sou a Flávia Mantovani e hoje eu quero te dar uma dica muito importante de pronúncia. Eu vou falar nesse vídeo sobre a pronúncia do I longo e do I curto. Espera que você já vai entender, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda o que são pares mínimos. Pares mínimos são palavras, são pares de palavras que se diferenciam só por uma pequena mudança fonética. Cada palavra desse par tem significados completamente diferentes, apesar de ter uma pronúncia um pouquinho parecida. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui de pares mínimos. Deep, dip, each, etch, beat, bet, cheek, check. Então, no caso dos pares mínimos, se você não fizer a distinção de pronúncia muito bem feita entre uma palavra e outra, pode ser que você transmita uma mensagem diferente da que você pretende transmitir, porque essa pronúncia ela é bem parecida, certo? Mas é aí que entra a pronúncia, entra o I longo e o I curto. Então, voltando aos pares de palavras que eu te passei, as primeiras palavras desses pares têm um I longo. O I longo é quando você prolonga esse som do I. Deep, each, beat, cheek. Então você percebe aí que a gente tem um som de I, como se fosse o nosso I no português, mas você vai alongar esse I, vai deixar ele prolongado, vai deixar ele soar um pouco mais. Então, voltando aí aos nossos exemplos, deep, each, beat, cheek. Você vê que a gente tem um som de I. Então, você vai fazer um I como se fosse o I no português e vai prolongar ele. I. Então, perceba aí que essas palavras que têm uma pronúncia de I longo, elas ou têm dois Es, como no caso de deep, ou elas levam um E e um A, como no caso de beat. E aí, na segunda palavra dos pares que eu te dei como exemplo, a gente tem o som do I curto. Esse som do I curto, ele soa como um E pra gente no português, mas é um som bem curto. É como se fosse um E. Então, a gente tem palavras como office, fish, it, que muita gente pronuncia como se fosse o nosso I no português. E na verdade não é. É como se fosse um E, tá bom? Não é office, é office, office. Fish, ao invés de fish, tá? Fish, fish. It, ao invés de it, it. Então a gente tem aí office, fish, it. Então pratica bastante a distinção entre esses dois sons, lembrando que um vai ser mais longo do que o outro. E esse mais longo é importante você fazer como se fosse aí um movimento de sorriso, certo? Então a gente vai ter o som do I longo, I. E a gente vai ter o som do I curto, que é quase como um E. Então, além de ser aí similar a um E, ele é bem curtinho, diferente do I longo. Então, agora que a gente já fez essa prática, vamos aqui a mais alguns exemplos de pares mínimos com som do I longo e I curto. Leave e live. Então, a gente tem aí leave com I longo, prolonga esse som de I, leave, que significa deixar ou ir embora. Agora, a gente tem aí a próxima palavra desse par, que é live. Live. Cuidado aí, porque esse som de I é quase como se fosse um E e é bem curtinho. Live. E aí significa morar ou viver. E aqui vai uma frase de exemplo para você. I will leave the country because I want to live abroad. I will leave the country because I want to live abroad. Então vamos aqui a mais um par. Eat e it. Então, na primeira palavra, a
a gente tem um I longo, eat, eat, que é o verbo comer. Já a segunda palavra, o sujeito it, ele tem o som do I curto, it, it. Dá só uma olhada nessa frase aqui de exemplo que contém essas duas palavras. Can I eat it? Can I eat it? Sit e sit. Então, nessa primeira palavra, no nosso I longo, a gente tem sit, que é um acento de sentar. Agora, sit é o verbo sentar, que tem aí o nosso I curto, sit, sit. I want to sit on that seat. I want to sit on that seat. Agora vamos tentar aqui dois pares mínimos em uma única frase. Dá só uma olhada nesse exemplo aqui. He's sitting on his seat. He's sitting on his seat. Então, nessa única frase, a gente tem dois pares mínimos. O primeiro é his e his. E o segundo é seat e sit. He's sitting on his seat. Então, a esse ponto, você já percebeu que o segredo aqui para uma boa pronúncia vai ser a repetição. Quanto mais você repetir esses sons, quanto mais você praticar, mais você vai se sentir à vontade. Então, seguem mais alguns pares aqui que podem ser interessantes para você. Cheap, chip, sheep, ship. Agora, muito cuidado com esses pares aqui. Sheet, shit, beach, bitch. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha percebido que é questão de prática para você fazer a distinção certa aí dessa pronúncia do I curto e do I longo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para você receber novidades sempre que eu postar um vídeo novo. Bom, a gente se vê da próxima vez. See you!